Muito bem, amigos do Litoral, nós estamos retornando na sua casa, na sua televisão, no seu comércio, para mais um programa Wellington Andrade. O programa Wellington Andrade, que é transmitido para a TV Unisantos, para todo o litoral, para a TV Guarujá, para a TV ON e também para a TV Litorânea. Hoje nós vamos conversar com o Rodolfo Amaral, ele que é diretor da Amaral e Associados, é uma consultoria que presta consultoria, é claro, para empresas públicas e privadas. Nós vamos, antes de conversar com o Rodolfo Amaral, falar com você sobre a Proplastic. Por que nós vamos falar sobre a Proplastic? Porque tem Proplastic em Santos, na Pedro Lessa, tem no centro da cidade, tem também no Gonzaga, tem em São Vicente e tem em Vicente de Carvalho. Proplastic, aqui tem tudo. Agora sim, nós vamos conversar então com o consultor Rodolfo Amaral, que hoje falará sobre vários assuntos, vários temas relativos a todas as cidades da região metropolitana da Baixada Santista. Rodolfo, obrigado por nos receber. Wellington, o prazer é todo meu poder falar sobre a nossa região, sobre vários aspectos da nossa região, porque nós precisamos, de fato, colocar em discussão assuntos de interesse de toda a comunidade. Agora, um deles, inclusive, foi a dificuldade para a gente estacionar carro, né, Rodolfo? Aqui em Santos em especial, né? No Guarujá também, em outras cidades. Mas parece que Santos a coisa está começando a ficar insustentável. As pessoas, de um modo geral, desconhecem essa informação, mas Santos, Santos Ilha, que a gente chama, essa parte que nós estamos mais adensados, tem um nível de adensamento populacional de 11 mil habitantes por quilômetro quadrado. Essa taxa de adensamento é maior do que a da cidade de São Paulo, é maior do que a de Nova York, é maior do que a de Tóquio. Ou seja, nós verticalizamos de tal modo a nossa cidade que, de fato, o sistema viário estreito acabou dificultando vagas a falta de visão de longo prazo para a oferta de vagas de garagem, acabou prejudicando a mobilidade urbana e a tendência, eu diria que infelizmente, é piorar. Além disso, nos últimos 10 anos nós tivemos um crescimento da frota de veículos em âmbito nacional de 120%, quer dizer, mais do que dobramos a frota de veículos brasileira, que hoje é da ordem de 60 milhões de veículos. 32% desta frota estão no estado de São Paulo, que por sua vez tem apenas 3% do território brasileiro. Então você começa a imaginar uma frota, 32% da frota numa parte territorial que tem apenas 3% do território nacional. Então, de fato, complicado e eu acho que é uma questão de incentivar cada vez mais o transporte público e mudar a cultura do brasileiro para a utilização do transporte público. Nós estamos falando de transporte público, mas eu quero falar de transporte. Essa questão aí da entrada da cidade de Santos e do Guarujá na questão do porto. É também uma outra questão de desenvolvimento mal planejado, né? Essa é uma outra situação que vem se arrastando há um certo tempo, eu diria, até em certos aspectos por falta de representatividade política. O IPEA, que é um instituto ligado ao governo federal, há quase 10 anos, identificou que o sistema logístico brasileiro ligado à atividade portuária precisaria de investimentos da ordem de 42 bilhões de reais. Esses investimentos estão aguardando, como eu disse, há quase 10 anos, e o pouco que a gente tem visto aqui na nossa região, no maior porto do país, foram esses investimentos tímidos nas chamadas perimetrais. Houve tanto na margem direita do porto, em Santos, como na margem esquerda, no Guarujá, esse tipo de investimentos, tímidos ainda, mas se esqueceu exatamente da entrada da cidade, tanto no caso de Santos como no caso do Guarujá. Houve a expansão, evidentemente, do sistema Anchieta Imigrantes, com a inauguração da segunda pista. Para que as pessoas tenham uma ideia, só no ano passado, em 2012, o sistema Anchieta Imigrantes movimentou 59 milhões de veículos. É como se toda a frota brasileira, num determinado momento, tivesse direcionada à nossa região.
Isso é de fato muito sério. Isso daria uma média de 162 mil carros por dia passando pelo sistema Anchieta Imigrantes. Uma boa parte desses veículos, cerca de 13 mil veículos por dia, são caminhões direcionados ao Porto de Santos. Então houve de fato esse estrangulamento. É uma obra que a gente vem, pelo menos há 15 anos, aguardando, sucessivos prefeitos falando, solicitando o apoio dos deputados federais para que pressionem o governo federal e, no caso, até a ajuda do próprio governo do estado, para que haja uma obra aí que dê mais fluidez na entrada da cidade. Eu sinto que essa prometida obra do túnel aí, ligando as margens direita e esquerda do porto, talvez venha facilitar a locomoção de veículos no perímetro dessas duas cidades. No entanto, se nós não investirmos na entrada da cidade propriamente dita, vai sempre existir esse estrangulamento. Então, eu espero que desta vez, foi prometido mais uma vez ao prefeito de Santos uma verba aí da ordem de 600 milhões para obras na entrada da cidade. Espero que isso se solucione, porque caso contrário, a gente vai enfrentar cada vez mais o estrangulamento do Porto de Santos. Agora, em que você acha que vai impactar uma eventual construção de um túnel ligando Santos a Guarujá? Eu acho que... economicamente. Na verdade, eu acho que esse túnel, que é o túnel prometido aí pelo governo do estado, que não vai passar caminhões, pelo menos a Prefeitura de Santos e a Prefeitura de Guarujá não aceitam que seja utilizado por caminhões. A possibilidade de caminhões seria um outro túnel ou uma ponte lá prometida, por exemplo, até idealizada e projetada pela Ecovias, que ficaria lá na região da Alemoa. Mas eu acho que esse túnel que o governo do estado está prometendo aí para veículos leves, eu acho que vai impactar e muito o município do Guarujá. Eu diria aí que a população, especialmente a moradora do distrito de Vicente de Carvalho, fique de alerta, porque assim como o bairro da Ponta da Praia em Santos já começou a ser tomado por torres verticais, aí, eu acho que isto ocorrerá. Nós vamos ter quase que o distrito de Vicente de Carvalho uma extensão de Santos, um bairro de Santos, até porque Guarujá já foi Santos, né? Foi ligado a Santos até 1934. Então, eu acho que isso vai mudar o perfil do Guarujá. A gente já sente que na última década, o distrito de Vicente de Carvalho, do crescimento populacional que Guarujá teve na última década, de 25 mil moradores, 21 mil moradores foram no distrito de Vicente de Carvalho. Então, já está havendo uma transformação nessa localidade e ela tende a aumentar com a facilitação desse acesso por túnel. Isso, a Prefeitura de Guarujá, com a sua comunidade, com os vereadores, devem começar a refletir. Parece que está em discussão reformulação do plano diretor. Então, tem que se trabalhar com essa premissa, porque ela é absolutamente provável de ocorrer. Eu diria que nos próximos 15 anos isso deve ocorrer com intensidade. Agora, Rodolfo, mudar um pouco você vê como o tema transporte e mobilidade urbana é bem abrangente, né? A gente falaria o programa inteiro sobre ele. Agora, a questão da saúde. A saúde, por que a saúde não anda? Na nossa região nós temos dificuldade de vagas em hospitais, faltam médicos, especialmente no Guarujá, o problema se acentua ainda mais. Qual é a matemática da saúde? Eu acho que essa discussão da saúde deveria ser passada limpa, a gente devia começar a discutir praticamente do zero. Primeiro porque pós-Constituição de 88, então nós estamos falando de 25 anos, uma geração. A Constituição de 88 garantiu o acesso a todos ao atendimento da saúde, a chamada universalização da saúde. Até 1988, muita gente não sabe, para que você fosse atendido pelo sistema de saúde, você tinha que comprovar que estava trabalhando ou que tinha trabalhado nos últimos 12 meses. Caso contrário, você era tratado como indigente. Ora, na medida em que você universaliza o sistema, evidentemente você tem que ter formas de financiamento. Então aí começaram os problemas. Faltam recursos hoje
do ponto de vista de dar um atendimento universal aqui na saúde. Coisa que a gente percebe que os próprios americanos, Estados Unidos, o presidente Barack Obama, está propondo essa universalização a partir de agora. Nem lá existia essa universalização. Além disso, 54% do atendimento de internações no Brasil estão nas mãos dos chamados hospitais filantrópicos, no caso do Guarujá, lá no Hospital Santo Amaro. Como o SUS paga mal esses hospitais, o atendimento, evidentemente, não consegue ser um atendimento com qualidade. Tá? E nem abrangente em especialidades. Há sempre o afunilamento aí na chamada média e alta complexidade. É um problema grave, mas no caso específico da Baixada Santista, eu tenho dito isso desde 2006, nós fizemos em 2006 um estudo para a Agência Metropolitana da Baixada Santista, quando o presidente do CONDESB era o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papo, e naquela ocasião já identificamos que a nossa região aqui, na conta anual do governo do estado na área da saúde, tem sido preterida em investimentos da ordem de R$400 milhões a menos. O que significa isso do ponto de vista de saúde? É um faturamento maior, quer dizer, com R$400 milhões que deixam de vir para cá, nós poderíamos abrir uma outra Santa Casa de Santos. Certo? Mas uma outra Santa Casa só para atender SUS, não como faz a Santa Casa de Santos hoje. E a Santa Casa de Santos hoje, do seu faturamento, que não chega a esse valor, o faturamento da Santa Casa é da ordem de 320 milhões ano, sendo que 16% deles apenas vem do SUS. O restante vem do próprio plano de saúde da Santa Casa e plano de saúde de terceiros, como o caso de Unimed e tudo mais. Então, o problema da saúde hoje, existe sim uma parte que é problema de gestão, propriamente dita, mas eu diria que o principal é a falta de recursos. E a falta de representatividade, porque se nós tivéssemos uma pressão maior, eu diria que o governo do estado teria que direcionar mais recursos para a nossa região. Pelo número de eleitores que tem a Baixada Santista, a região metropolitana, Rodolfo, nós poderíamos eleger, se a população votasse realmente em candidatos da região, nós poderíamos eleger quantos deputados, aproximadamente? Na verdade, eu acho que essa é uma reclamação que a gente tem feito, de certa forma, de maneira equivocada. Eu sempre digo o seguinte, nós, Baixada Santista, somos 4% em todos os indicadores que você possa imaginar do estado de São Paulo. Nós somos 4% da população, 4% do eleitorado, temos 4% do ICMS, temos 4% da frota do estado, nós somos 4% e praticamente temos 4% tudo. Dos deputados? Então nós teríamos que ter 4% do número de vagas da Assembleia Legislativa, que daria em torno de 4 parlamentares, certo? Nós já chegamos a ter 8 parlamentares na Assembleia Legislativa e 5 deputados federais. Então, o problema é que os nossos deputados, normalmente, quando se elegem, tá, e foi o caso recente, eles se transformam em secretários de Estado. O atual prefeito de Santos e ex-deputado Paulo Barbosa se elegeu o segundo deputado mais votado do Estado de São Paulo e virou secretário de Estado. Né? O Bruno Covas foi o deputado mais votado do Estado de São Paulo e virou secretário. Tá? Aí nós temos, por exemplo, como deputado hoje, na verdade, a Thelma de Souza, perdemos aí como deputado Fausto Figueira, tivemos aí a eleição também do Samuel, que na verdade representa mais o Vale do Ribeira, hoje presidente da Assembleia Legislativa, enfim, mas eu acho que a população tem que ter essa representatividade e, sobretudo, esse compromisso do parlamentar de permanecer para aquele cargo para o qual ele foi eleito. O problema de termos eleições a cada 2 anos no Brasil é assim. Cada 2 anos eles querem mudar de cargo, querem mudar de colocação e fica difícil para a sociedade ser representada dessa maneira. Nós vamos interromper um minuto, mas nós vamos para o segundo bloco, né? Vai ter um intervalo, mas no segundo bloco o Rodolfo Amaral vai fazer uma análise de praticamente todas as cidades da região. Então, você que mora em Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Bertioga, vai ter sempre um pouco do que está acontecendo aí no seu município, você não pode perder. A gente vai então a um rápido intervalo e volta já.
Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. Proplastic, aqui tem tudo! Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade, hoje conversando com o consultor Rodolfo Amaral. Agora ele dará um apanhado aí das cidades litorâneas. Mas antes disso, eu quero falar com você e convidar você para ir até o Chopp Halle. Restaurante Chopp Halle está aí na tela da sua televisão, o endereço, fica no Guarujá. Tem cozinha internacional, comida alemã e frutos do mar. Há 45 anos, o Chopp Halle está presente no mesmo lugar, frente para o mar de Pitangueiras. É um dos restaurantes preferidos e que o nosso programa indica. Chopp Halle, cozinha internacional. Agora sim, voltando a falar com o consultor Rodolfo Amaral. E agora, tentando aí fazer um apanhado aí, Rodolfo, uma pincelada aí em cada uma das cidades da região metropolitana da Baixada Santista. Por exemplo, nós tivemos prefeitos que se elegeram, prefeitos que não se reelegeram, portanto temos prefeitos novos e prefeitos já antigos. Eu queria começar lá por Peruíbe. Peruíbe nós temos a Ana Preto. Como é que está hoje a situação de Peruíbe? Eu diria que as cidades do litoral sul, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, as menores, do ponto de vista de arrecadação tributária, elas se encontram numa situação, eu diria que extremamente saudáveis do ponto de vista dos conceitos de endividamento público. Elas têm grandes desafios e desafios comuns daqui para frente, porque essas cidades têm a predominância de ocupação urbana aí das chamadas unidades habitacionais de uso ocasional, ou seja, as casas de veraneio têm uma participação muito grande nessas cidades. Então, tanto Peruíbe como Itanhaém e Mongaguá ainda depende muito dessa sazonalidade. Se por um lado é importante você ter uma receita de IPTU garantida para financiar atividades na área de saúde, na área de educação, você não consegue ter o chamado consumo efetivo que gera ICMS. O ICMS que está atrelado ao consumo, ele depende do crescimento populacional, quer dizer, fixo, dos moradores fixos. Mas eu acho que Itanhaém e Peruíbe são duas cidades que tendem a ser beneficiadas agora aí, indiretamente. Eu diria que Itanhaém, de certa forma, já está sendo, com o seu aeroporto sendo utilizado aí como base dos helicópteros da Petrobras. Eu acho que isso vai chamar a atenção de investidores para aquela localidade. E agora então, e o Billy, né? Entrar no Billy, que o Billy anda reclamando bastante lá, aquela questão que você falou, o pessoal já conhece já a situação, mas depois que entra, São Vicente tem condição aí de ter um crescimento? Eu fico bem à vontade para falar de endividamento, porque quando fui secretário de Finanças em Santos, em 1997, naquela época nós pegamos uma dívida em valores da época de 250 milhões de reais. Se eu fosse atualizar hoje, dava quase R$1 bilhão essa dívida. E foi equacionada. Isso demora um determinado tempo, certo? Eu acho que houve um exagero na divulgação do endividamento de São Vicente, pelo menos, sempre, né? pelo menos os balanços não mostram isso. Exceto se existirem informações que não constam do balanço, aí vai ter que se discutir a responsabilidade civil e criminal do ex-prefeito. Mas eu acho que, de qualquer forma, São Vicente tem um desafio muito grande também,
porque numa região em que há uma carência de áreas enorme, São Vicente ainda tem para onde crescer. São Vicente tem uma área continental sendo ocupada, aliás, a região continental que elegeu o prefeito Billy, alguns investimentos, inclusive da Petrobras, ligados a petróleo e gás, já foram para São Vicente. A IESA, que era uma empresa de montadoras de plataformas, que era para ter se instalado em Bertioga e não conseguiu se instalar em Bertioga, se instalou na área continental de São Vicente. Então, eu acho que os prefeitos têm que ter uma visão, sair um pouco mais daquela visão restrita a administrar o orçamento da cidade e administrar o desenvolvimento da cidade, que é uma coisa muito mais importante, porque o orçamento, na verdade, é reflexo daquilo que o desenvolvimento oferece. Se você está desenvolvendo, a economia está pujante e a arrecadação, que é reflexo disso, acaba aumentando e você tem condições de mudar a realidade. E eu acho que São Vicente tem essa grande oportunidade. Agora, Santos, nós viemos aí de 2 gestões do deputado Beto Mansur, 2 do Papa, e agora mudou o grupo político que assumiu a prefeitura, que é do governo do estado, o PSDB. Qual é a previsão aí para Santos? Como é que está Santos? Eu acho que Santos tem uma situação confortável, de certo ponto até invejável em relação aí ao perfil de renda da população especial. Eu não acredito que tenha mudado muito do ponto de vista político, até porque na gestão, pelo menos, do ex-prefeito Papa, o vice-prefeito já era o Cacá, era do hoje vereador, era do PSDB e é do PSDB. Então, eu acho que o próprio ex-prefeito Papa hoje é diretor da Sabesp. Eu acho que Santos também tem 2 grandes desafios. Santos está passando um desafio importante agora, que é a expansão da atividade portuária em 2 terminais especificamente, o da Embraport e o da BTP. Isso vai aumentar a atividade portuária, vai permitir que o Porto de Santos não tenha a influência negativa que estava se esperando, ou seja, de estrangulamento. Eu acho que o Porto de Santos sobrevive pelo menos para os próximos 20 anos. Temos concorrentes surgindo no mercado para o Porto de Santos. O Porto de Açu, do também empresário Ike Batista, na cidade de São Joaquim da Barra, no estado do Rio de Janeiro, é um porto que deve roubar muitas cargas do Porto de Santos, mas eu acho que Santos tem este desafio com a expansão portuária e tem o desafio de ocupação da sua área continental, certo? Que é o que eu direcionaria hoje. Se a prefeitura quiser buscar o futuro, ela tem que começar a olhar com carinho para a área continental, até porque o acesso à área continental vai ser facilitado pelo túnel. Agora, Guarujá que veio aí da gestão Maurici, depois Farid, agora segundo mandato da prefeita Antonieta, e as coisas estão um pouco paradas por lá. Eu acho que Guarujá teve momentos de pico, de ocupação da sua orla praiana. Guarujá ficou num determinado momento dividido entre 2 cidades distintas, quer dizer, a orla e o distrito de Vicente Carvalho, mas como disse, há uma tendência muito forte do distrito de Vicente Carvalho nos próximos 15 anos ter uma nova roupagem de ocupação, de perfil populacional. Eu acho que Guarujá é uma cidade que eu diria que tem uma arrecadação expressiva. O orçamento, a receita efetivamente arrecadada de Guarujá já beira a ordem de 900 milhões anuais. É um belo orçamento. Pouquíssimas cidades no estado de São Paulo têm um orçamento dessa magnitude. Talvez as pessoas também não saibam, mas, por exemplo, as cidades como Santos e Guarujá, que ano a ano ficam disputando quem arrecada mais IPTU, ambas estão ali variando com uma arrecadação da ordem de 250 milhões anuais, é uma receita maior do que, por exemplo, uma capital como Salvador. Quer dizer, se arrecada mais imposto de IPTU em Guarujá e em Santos do que em Salvador, que tem uma população de 3 milhões de habitantes. Certo? Que é uma capital que é maior do ponto de vista populacional do que toda a nossa região. E de várias outras capitais brasileiras. Eu acho que Guarujá vai dar um salto de qualidade aí com a instalação efetiva do aeroporto, com a própria expansão da atividade portuária e ocupação da área continental. Enfim, eu vejo com bons olhos o desenvolvimento de Guarujá para as 2 próximas décadas.
E agora então vamos falar também de Cubatão. A prefeita Márcia Rosa, ela se reelegeu, mas está enfrentando uma série de problemas. Eu diria que Cubatão, de fato, embora todos digam, olha, Cubatão tem 120 mil habitantes, um orçamento maravilhoso, uma receita tributária aí per capita da ordem de 6 mil, quase 7 mil reais por habitante. Mas Cubatão, esse efetivamente sofreu um impacto da economia, porque o polo industrial de Cubatão se sustenta em dois segmentos específicos. Um é o segmento siderúrgico, com a Uzi Minas, e o mercado do aço. No mercado mundial do aço, a competitividade está cada vez mais acirrada e a Uzi Minas tem enfrentado dificuldades. E o outro é o do petróleo, através da refinaria Presidente Bernardes, que também tem oscilações de preço. O petróleo hoje está a $94 o barril, mas já bateu 150. Então, quando tem esse tipo de oscilação, isso reflete no valor adicionado do polo industrial de Cubatão. O ano passado, por exemplo, o valor adicionado de Cubatão foi equivalente a 11 bilhões de reais, que é o mesmo valor adicionado de 10 anos atrás, ou seja, ficou praticamente uma década estagnado do ponto de vista. E isso reflete, o valor adicionado é um parâmetro na geração de ICMS. De fato, Cubatão hoje está arrecadando cerca de 350 milhões a menos de ICMS e isso faz falta nos cofres públicos. Então eu diria que se tem uma prefeita que pode reclamar um pouco mais da situação, porque é decorrente de um processo econômico, é a prefeita de Cubatão, que deve sim lutar pela expansão da refinaria Presidente Bernardes, da sua capacidade de refino, porque o Brasil vai ampliar aí, praticamente vai dobrar a sua capacidade de produção de petróleo até 2024, e se vai dobrar a capacidade de produção, vai ter necessidade de dobrar a capacidade de refino. Então, está aí a oportunidade da refinaria Presidente Bernardes se expandir e gerar receitas para Cubatão. Agora, finalmente, Bertioga. Bertioga tem enfrentado um problema seríssimo nesse momento, que é a questão de natureza ambiental. Bertioga teve em 2010 aí a criação do Parque Estadual da Restinga, que tomou 93 quilômetros quadrados daquele município. Nós temos a situação há 2 anos de paralisação de 1/3 da Riviera de São Lourenço. O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça e conseguiu uma liminar que ainda está em tramitação, que impediu o desenvolvimento da 3ª fase da Riviera de São Lourenço. Para que se tenha uma ideia da importância disso, esse empreendimento, essa 3ª fase, envolvia investimentos da ordem de 15 bilhões de reais. Uma folha de pagamento para as pessoas que estariam trabalhando nesse desenvolvimento dessa 3ª fase do projeto, uma folha de pagamento anual da ordem de 150 milhões de reais, 2 vezes a folha de pagamento da própria prefeitura de Bertioga e equivalente à folha de pagamento de uma Codesp, certo? Ou de uma Santos Brasil, certo? Então a gente vê a magnitude de alguma coisa que foi parada e que não houve sensibilidade da Justiça em rever esse aspecto. Um projeto, quem conhece a Riviera de São Lourenço sabe o que eu estou dizendo, um projeto altamente planejado. As pessoas vão falar, bom, mas é para o povo elitista. É verdade, é para o povo elitista, só que é esse povo que recolhe os impostos da cidade e que financia a saúde, a educação e todas as outras áreas. Bom, você teve aí um apanhado de todas as regiões aí, de todas as cidades da região metropolitana da Baixada Santista. Rodolfo, muito obrigado aí pela sua participação. Em outras oportunidades discutiremos outros temas regionais. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para poder esclarecer aquilo que a população precisa saber. Bom, agradecendo a Deus então, sempre em primeiro lugar, nós vamos colocando o ponto final em mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência em todo o litoral e até o próximo programa. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. Proplastic, aqui tem tudo!